Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais um Que Jeito? Cultura, trabalho e empreendedorismo. A gente não pode parar de falar disso, né, minha gente? Cada dia que passa, a gente toma um susto, a gente recebe aí nos peitos alguma ameaça, algum tipo aí de brincadeirinha, né, que vai surgindo e faz a gente pensar muito nessa necessidade que a gente tem de estar na luta, de estar se preparando. Então, vamos falar de formalização do trabalho, para a gente começar o dia bem, para a gente concentrar nossas energias no que importa, no que interessa, que é o nosso trabalho, a nossa vida. Então, bom dia aqui para as parceiras que estão chegando, Julinha, Vivian, Raquel, Maurício, bem-vindo, Arli. Olá, Suzana, bem-vinda, que bom ter você aqui. Querida Ira Carvalho, seja bem-vinda, viu? Um dia a gente quer te trazer aqui, hein? Será maravilhoso. Muita experiência aí de produção, com a cultura dessa Bahia. Que bom ter você aqui. Hoje o nosso programa tem como título MEI, EIRELI, EISLU, né? Sopa de letra para não comer H. Porque a gente sabe, né, minha gente, que quando fala de formalização, quando a gente começa a pensar aí, né, vou começar um negócio criativo, um negócio cultural, eu sei fazer artesanato, eu trabalho com dança, eu dou aula de música, ok. Mas como é que eu faço isso se tornar de fato uma atividade profissional? Para muitas pessoas, né, o foco na técnica, o foco no produto, né, no bem ou no serviço cultural é o principal, claro. Mas tem aí umas burocracias que a gente precisa entender, a gente precisa dominar. E a gente precisa entender que entender como esse sistema funciona é empoderamento, é resistência, é marcar o nosso lugar, o nosso território, o nosso espaço. Então, todo sábado, 9 horas, a gente tem aqui um programa para falar sobre esses aspectos burocráticos, esses aspectos difíceis, né, do trabalho artístico, cultural e criativo, sempre numa perspectiva de trazer uma pessoa que vai apresentar uma visão mais técnica do tema e outra que traz a experiência naquela área. Então a gente vai sempre revezando aí os convidados, fazendo os convidados, convidadas. Hoje eu vou chamar aqui, quem vai estar comigo no programa é a querida Raquel Cury. Vamos chamar aqui a jurídica, nossa assessora para assuntos do direito. Bom dia, Raquel. Tá chegando. Bom dia, tudo bom, Dani? Tudo bom, minha querida? Como é que tá por aí? Tudo bem dentro do possível nesse cenário, né? E aí? Cenário, a gente agora só fala assim, né, Kel? Dentro do possível, porque tá quase impossível, né? As coisas que a gente vê a cada dia parecem mentira. Mas olha só. Exatamente. A gente está aí chegando perto de um dia, segunda-feira, dia 8 de março, que é um dia importante pra gente, né? Vou até te mostrar aqui uma camisa que eu ganhei. Olha que coisa mais linda. Lidere como uma garota. Camisa muito boa. Da puta peita. E ainda vem com uns adesivozinhos lindos. Não existe luta só. É aqui de Salvador? Não, é aí na internet. Não sei de onde é, não. Não existe luta só. Entrega pro Brasil todo. Então. Lute como uma garota. Eu vou mandar isso aqui para você. E a gente precisa pensar. Muito obrigada. E esse dia 8 de março, o que é que ele nos lembra? Para a gente começar já pensando no nosso antes que a gente se esqueça. Então, né, antes que a gente se esqueça, 8 de março está chegando e é o Dia Internacional da Mulher. E é um dia de luta, né? É o dia da gente pensar a nossa importância, aliás, não só a gente, mas todo mundo pensar a nossa importância na sociedade e a nossa luta por direitos e por equidade, né? E aí eu escolhi destacar os dados do IBGE que saíram essa semana, no dia 4, que são os dados de gênero e que eles demarcam bem essa desigualdade de gênero na sociedade. E aí, falando em trabalho, né, em ocupação, saíram alguns dados que escancaram bem isso. Assim. A taxa de ocupação de mulheres para homens, por exemplo, a diferença é de quase 19%, sendo que as mulheres, no geral, têm uma taxa de ocupação de 54,5% e os homens de 73,7%. E aí, quando intersecciona com raça, essa situação fica ainda mais complicada. Mães também, com crianças até 3 anos, têm uma taxa de ocupação ainda menor. E aí, só para ter uma ideia, mulheres negras
que são mães de crianças até 3 anos, a taxa de ocupação delas é de menos de 50% dessas mulheres têm alguma atividade remunerada. Isso é bastante preocupante e revoltante, né? E, inclusive, a pesquisa mostra que até em cargos mais qualificados, inclusive, apesar das mulheres estarem mais qualificadas atualmente do que os homens, frequentarem mais universidades, etc., e cursos de qualificação, estudarem por mais tempo, nos cargos, quanto maior a remuneração, menor o salário das mulheres em relação ao dos homens, ficando ali na média de 60% da remuneração que os homens recebem. E também nessa pesquisa, indo para o cenário político, eles analisaram, porque esses dados são de 2019, mas eles analisaram os dados políticos de 2020 e mostram a representação feminina, né, nos cargos eletivos. E aí, assim, é estarrecedor, os dados são estarrecedores. Só 16% das vereadoras e vereadores eleitos no Brasil, só 16% dos cargos de vereador no Brasil são ocupados por mulheres. E quando você pega dentro desse universo das mulheres eleitas, as mulheres negras são apenas 5%, as mulheres pretas são 5,3% e as mulheres pardas são 33,8%. Ou seja, beirando ali 40% dos cargos, menos de 40%, né, para mulheres negras, pretas e pardas. Então, assim, é estarrecedora a diferença numérica. Os dados estão no site do IBGE e foram divulgados em vários portais, na Globo, CNN, para todo mundo poder ver, e aí é convidar para a galera olhar, e principalmente para depois ler os dossiês que forem saindo a esse respeito, principalmente de organizações de mulheres negras, né, que vão fazer esse recorte, que é uma coisa muito importante. Muitas dessas mães, inclusive, vão empreender, né, muitas dessas mulheres que são mães solo, estão aí empreendendo, e aí daí a importância desse programa de hoje também, para como transformar isso em uma atividade profissional, profissionalizada, assim. O melhor aproveitamento possível. Verdade, que é nesse dia 8 de março, mas não só nesse dia, né? Durante todo o ano, tem vários aspectos da questão do lugar que a mulher ocupa na sociedade, né? E das opressões que ela sofre, que a gente poderia abordar aqui. Mas nós escolhemos essa perspectiva que você trouxe para a gente, porque está muito relacionada com o nosso tema, né? Que é trabalho e empreendedorismo. E vocês vão ver aqui no programa ao longo do ano que a gente sempre vai fazer esse recorte para falar do feminismo, para falar da presença e do papel da mulher, porque a gente sabe que além desses aspectos que nós acabamos de falar, que é de fato a ocupação no mercado de trabalho, que os dados são, né, esclarecedores aí nesse sentido de que de fato há uma desigualdade, há uma diferença aí nesse espaço que é ocupado. Mas tem outras questões subjetivas que normalmente a gente não leva em consideração, que é, por exemplo, a sobrecarga de responsabilidade na mulher, né? Que além de ganhar menos, além às vezes de trabalhar mais, essa mulher também sofre aí com as duplas jornadas, as triplas jornadas, né? Com o tempo dedicado ao cuidado, que não é um tipo de trabalho remunerado, nem calculado, né? Não serve nem para aposentadoria, mas é um tempo de trabalho extremamente prazeroso, mas é também cansativo, né? E também demanda muito da mulher. E que normalmente a sociedade pouco fala sobre isso, pouco fala sobre, né, essa pouca divisão, às vezes, da responsabilidade nos lares, principalmente nos lares nossos brasileiros. Em geral, a gente tem muita dificuldade de fazer com que haja uma relação mais de igual para igual, né? Que haja uma colaboração no sentido de que estão trabalhando juntos, né? E não de que o homem está ajudando a mulher quando está fazendo alguma coisa. É impressionante como a nossa sociedade, as famílias mais bacanas, as mulheres, às vezes as mães mais legais, fecham completamente os olhos, né? Para ver, às vezes, assim, que seus filhos adultos, né? Que seus homens que elas criaram, às vezes, não tem assim, uma preocupação com isso. A gente não vê a sociedade, nem os homens, nem muitas das nossas mulheres, questionando esse espaço de divisão do trabalho familiar. Então, são várias questões que a gente pode falar aqui. A gente optou por essas, mas a gente também podia falar de feminicídio. É algo que dói, é algo que nos preocupa, né? É algo que a gente tem que estar o tempo inteiro falando. A gente podia, enfim, falar, né, do feminismo aqui por muito tempo, né, Raquel? A gente podia passar o tempo todo, né? Inclusive, nessa pesquisa mostra também, assim, se eu não me engano, que as mulheres dedicam o dobro do tempo a atividades domésticas que os homens. Então, assim, é muito mais. E, enfim, né, o que você falou, a gente podia ficar aqui falando de
de desigualdade de gênero e de questões relacionadas o programa inteiro. Nós temos muito para avançar ainda, muita luta pela frente. Muita luta, e hoje a gente vai falar disso, né? Não é à toa que a gente tem aí duas convidadas, todas elas mulheres feministas, que vão trazer a perspectiva do trabalho, então vai ser o tema aqui daqui a pouquinho, mas não só hoje, né? Sempre, sempre, essa é a nossa luta, esse é o nosso espaço, e a gente vai estar sempre questionando aqui várias perspectivas, né? E na academia, no campo de trabalho formal, enfim, a gente tem sempre aí que está questionando esse espaço da mulher. Bom dia para quem está chegando. Eu sou Daniele Canedo, essa é Raquel Cury, e nós fazemos parte da equipe do Que Jeito. E aí, Raquel, o que é o Que Jeito? Nosso programa, Que Jeito? Cultura, trabalho e empreendedorismo. Então, né, Dani? Que jeito é uma pergunta que a gente se faz quando a gente acha que não tem mais muito jeito. E é sobre isso que a gente quer conversar. Porque para tudo a gente tem que dar um jeito. Aí a gente viu que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, elas foram conversa para boi dormir. Mais dinheiro para o empresário e menos emprego formal para quem precisa de emprego. Teatro, museu e cinema, isso virou um problema. E depois de perguntar que jeito, a galera viu que empreender era uma saída. Isso é, trabalho autônomo para garantir sustento, jornadas longas, porque ganhar dinheiro é dedicar tempo, nenhum direito, porque carteira assinada está virando lembrança. Mas queremos pensar um jeito antirracista, feminista, anticapitalista e sem LGBTfobia. Quer ajudar a gente a pensar como fazer? Todo mês é um tema, toda semana tem a visita de convidados, é todo sábado, 9 horas, aqui no perfil de Dani. Se parece não ter um jeito, vamos todos juntos pensar um jeito. E hoje, como o Dani já falou, o tema do Que Jeito é MEI, EI, EIRELI, SLU. Sopa de letra para não comer H. E a gente vai ter como convidadas Joana Rodrigues e Maila Pita. Exatamente. É isso, passando a bola para você aí. Esse programa de hoje, ele faz parte de um bloco, né, que é o que nós vamos falar durante todo o mês sobre formalização, né, do trabalho profissional autônomo, né, daquela pessoa que trabalha por conta própria, ou de um coletivo, de um grupo que atua nos setores das artes, da economia criativa, da cultura. Então, nós começamos no programa passado falando sobre por que se formalizar. Né? A formalização é para todo mundo? É bom para quem? Era a pergunta, né? É bom para quem? Então, nós trouxemos também um advogado e uma gestora cultural para, a partir das perspectivas deles, a falar um pouco para a gente sobre benefícios, riscos da formalização, por que a gente tem que pensar nisso. Então, quem não assistiu, eu sugiro que assista o episódio anterior, que eu acho que ele dá um leque ali amplo de possibilidades para quem quer pensar um pouquinho. Esse programa de hoje, a gente vai focar no trabalhador individual, na pessoa que vai trabalhar por conta própria. Então, a gente vai apresentar essas diferentes siglas aí, que são diferentes formas, né, de tipos de formalização previstos na legislação brasileira. E nos próximos programas, nós vamos abordar o trabalho coletivo, um grupo, né, uma organização social, assim, sempre com essa perspectiva da organização sem fins lucrativos. Na semana seguinte, nós vamos focar as com fins lucrativos, uma empresa na área cultural. Então, a gente tem aí 4 programas para a gente discutir bastante sobre formalização. Então, é uma continuidade, continue com a gente, assistam os episódios anteriores também. Isso aí. Bom, que agora... Fica ligado que vai vir coisa boa. Vem sim, vem sim. Agora eu vou chamar nossas convidadas, tá bom? Então, um beijo para você. Beijo, a gente tchau. vai se falando. E olha só, eu vou chamar aqui, para começar, bem, bom dia a quem está chegando aí. Um prazer estar com vocês. Se tiverem perguntas, podem deixar para a gente aí na caixinha ou na mensagem, que eu vou tentando interagir com as perguntas, tá bom? Eu vou chamar agora Joana Rodrigues, do Trabalho em Foco. Ela tem um perfil aqui no Instagram muito interessante sobre trabalho, né, da perspectiva do direito. Eu acho que é muito bacana que vocês sigam. Olha só, a Joana, ela é advogada trabalhista, professora universitária, mestre em políticas sociais e cidadania e é conselheira seccional da OAB Bahia e faz aí o Trabalho em Foco. Tá entrando, Jô? Tá chegando? Deixa eu cancelar aqui e chamar de novo, que eu não sei se deu algum problema. Esse é o programa ao vivo, né, gente? Aqui, opa. Bem.
Oi, Tati, bem-vinda. Aí, Jô. Olá, tudo bem? Tudo bom? Que alegria em participar desse programa que todo sábado que eu assisto. E eu assisto muito suas lives lá, seu material. Eu sou fã do seu trabalho em foco e sigo já tem um tempo. Valeu. E eu acho que é Obrigada. isso. Na nossa área, Jô, na área das artes, da cultura e da economia criativa, a discussão sobre o trabalho é algo ainda assim velado de alguma certa forma, porque o artista tem dificuldade de se ver como um trabalhador. Né? Essa é uma perspectiva muito recente. Né? E a dimensão do simbólico, a dimensão, por exemplo, da técnica do que é feito, é sempre prioridade. E a burocracia, por exemplo, de tudo que está envolvido, às vezes se torna até é um melindre, eu diria, de falar desse tema. E a gente tem feito sempre, né, em sala de aula, nos projetos, nas pesquisas, trabalhos que buscam lidar com isso de uma outra forma, mostrar que a gente conheceu um pouco toda essa estrutura, né, burocrática por trás da nossa possibilidade de atuação simbólica é muito importante. Isso é empoderamento, isso é resistência. Exatamente. Então, por Exatamente. isso que é tão importante a gente ter uma pessoa como você aqui hoje. Para a gente começar, Jo, eu queria que você apresentasse um pouco para a gente a sua visão sobre o trabalho por conta própria, que é algo muito característico no campo cultural. Né? A gente não tem assim um perfil de emprego, né? Aquele emprego, carteira assinada, CLT, de 8 às 18, 5 dias na semana. Normalmente, o trabalhador da cultura é alguém que trabalha por conta própria, que trabalha por projeto em processos cíclicos e que acaba, muitas vezes, trabalhando em jornada de trabalho estendida, sem muitos direitos. Né? Então, na sua opinião, assim, quais são as principais características, inclusive numa perspectiva crítica, desse tipo de trabalho? Então, Dani, a primeira coisa que você mencionou aí, que eu acho que vale a pena ser dito, né? É a importância da gente entender o que é a formalização, seja de qual for o modelo que você for escolher. Deixa eu tirar aqui que eu não estou me ouvindo. Seja qual for o modelo, e hoje a gente até vai falar sobre alguns deles e tudo, mas assim, de se entender que é necessário, a partir do momento que você quer utilizar, né, dessas modalidades como uma forma que te possibilite, né, uma efetiva renda, um crescimento, digamos assim, e inclusive te dá outras possibilidades dentro do próprio mercado de trabalho. É necessário que você efetivamente faça uma formalização. E a gente sabe, como você muito bem disse, que para as pessoas a vida está tão corrida, os problemas são tão grandes. Trabalhar nesse âmbito e nesse ramo, né, do ramo criativo, da cultura, etc., já é tão difícil em nosso país que esse ponto acaba sendo um pouco negligenciado. Né? E aí, às vezes, a pessoa precisa participar de uma licitação, às vezes precisa entregar um projeto para uma determinada empresa, e isso demanda ali algumas formalizações que, às vezes, aquele empreendedor, né, que ainda não está como um empreendedor formalizado, ele sente a necessidade daquilo. Então, isso é importante mencionar. E como você disse, aí respondendo o seu questionamento, a gente precisa entender, e aí, como você falou, né, você deu a senha, você falou uma perspectiva crítica, porque, como você disse, eu faço muito essa visão, né, dentro do trabalho em foco, essa percepção crítica acerca daquilo que está aí posto na nossa sociedade. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, né, de trabalho por conta própria, a despeito de, na seara da cultura, de fato, isso ser algo muito mais condizente pela própria característica do trabalho, da maneira como é desenvolvido, mas é sempre importante a gente mencionar que a gente vive hoje em dia, né, numa situação, numa época, numa sociedade, né, a agenda neoliberal da política econômica que domina a nossa estrutura de sociedade do trabalho no momento, ela estimula esse empreendedorismo, ela estimula esse trabalho por conta própria. Mas é importante a gente ter uma percepção crítica que nem sempre esse trabalho por conta própria ele vai ser efetivamente condizente ou adequado ou melhor, digamos assim, para aquele trabalhador. Então, nós temos uma sociedade que, de um certo modo, estimula. E esse empreendedorismo é uma sociedade em que a gente tem um nível de desempregados gigante. O IBGE publicou semana passada os índices, ou seja, estamos vivenciando um índice de desemprego maior dos últimos anos, maior, o último número registrado. E o que acontece? A gente tem as pessoas caminhando para o trabalho por conta própria. Então, a primeira coisa é entender o que é trabalho por conta própria, no sentido, o que é, melhor dizendo, o que é empreendedorismo efetivo, né?
de verdade, com propósito, aquele em que a pessoa está possibilitada e que vai fazer uso dessas ferramentas, inclusive de formalização, como a gente vai conversar aqui hoje, ou aquele que está sendo empurrado para o empreendedorismo chamado, que a gente chama de empreendedorismo por necessidade. Ou seja, são aquelas pessoas que estão fora do mercado de trabalho formal, né, regulado, com a proteção social que a CLT oferece, e que, não tendo outra alternativa, está caminhando para o que a gente chama de empreendedorismo individual ou empreendedorismo por necessidade. Então, é importante a gente não glamourizar, né, a perspectiva do empreendedorismo, do trabalho por conta própria, né, e a gente entender até que ponto a gente, abraçando essa causa do empreendedorismo por necessidade, a gente não está eximindo o Estado de cumprir com o papel para o qual ele deve, ao qual a nossa Constituição o obriga, né, que é criar políticas públicas de emprego seguro, né, de manter as possibilidades, né, como eu vi vocês comentando aqui, a colega que participa do programa, eu entrei um pouquinho antes, vocês falam da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, ou seja, são medidas que o governo criou, que diminuiu o direito do trabalhador, de um modo geral, e que trouxe com a perspectiva de criar emprego, que muitas vezes a gente sabe que não está acontecendo. Muitas vezes não, a gente sabe que não aconteceu. Então, é importante mencionar isso. Mas aí, voltando rapidamente para o trabalhador da cultura, é entender, né, que, de fato, esse é o espaço ali que está proposto para ele, e ele fazer uso dessas modalidades, de todos os instrumentos da qual, né, a própria legislação vai dispor para ele, para que ele formalize isso e para que ele possa efetivamente trabalhar, né, de maneira mais produtiva, com mais segurança, como você mencionou, né, enfim, trazendo para uma perspectiva mais concreta, né, que a gente saia um pouco da coisa do informalismo. Então, isso é muito importante. É muito bom a gente ter começado falando disso, porque é algo que a gente tem defendido aqui no programa, né? Inclusive, quando a gente criou o programa, a gente tinha essa dúvida, botar a palavra empreendedorismo ou não botar? E a gente falou, não, nós vamos botar para toda semana a gente questionar esse empreendedorismo. Por isso que o tipo que jeito, né? Para o trabalhador da cultura, não tem outro jeito, porque não tem emprego. Então, a gente vai ter que achar o jeito. O jeito que seja mais a curto prazo, que é se virar para conseguir pagar a conta no final do mês e comer no dia, mas um outro jeito também a longo e médio prazo de a gente ir mudando essa realidade. Então, o contexto das políticas públicas está aqui na nossa pauta toda semana. A gente vai bater nisso sim, porque de fato é por aí que acontece a transformação, né? A gente faz o dia a dia, mas corre atrás da coisa mais ampla. Jô? Ficou e pausou, desculpa. E aí, Dani, e dentro disso aí que você está dizendo, eu vi que vocês estavam falando sobre mulheres, né? Mulheres é uma pauta que eu também trabalho muito lá no Trabalho em Foco. E, assim, é importante a gente mencionar isso, que o empreendedorismo hoje em dia, e os dados já demonstram isso, se você for pesquisar, inclusive dentro do próprio site do Sebrae e de outros órgãos que buscam medir quantitativamente os números do empreendedorismo, você vai ver que ele é, inclusive, predominantemente, sobretudo em algumas categorias, realizado por mulheres, né? As mulheres dominam, digamos assim, o setor do empreendedorismo. Por quê? Porque muitas, de algum modo, né, em função de todos os problemas que a gente já sabe, de desafios que a mulher enfrenta na nossa sociedade, elas muitas vezes, e sobretudo quando elas se tornam mães, elas não conseguem voltar para o mercado de trabalho formal, elas ficam excluídas desse... E aí elas partem, então, para o empreendedorismo. Né? E aí, muitas vezes, entram, sim, no âmbito da cultura, no âmbito das artes. Então, quando a gente fala de trabalho de setor criativo, por exemplo, né, que a gente tem uma amiga, eu gosto sempre de usar ela como um modelo, né, como um exemplo, que é a Alice Berman, que é uma empreendedora. E o trabalho dela, eu falo porque eu conheço de perto, inclusive já atuei como advogada dentro da estrutura que ela hoje desenvolve. A gente sabe que ela lida com muitas empreendedoras, né? Empreendedoras criativas, pessoas que são trabalhadores únicos, e a gente vai falar sobre isso, né? O MEI, né? O EIRELI, o EI, e que desenvolvem ali atividade no mundo do setor criativo de maneira informal, né? E aí se formalizando, na verdade, por conta dessas necessidades. Então, é importante mencionar isso, que a mulher também ela é preponderante. Né? Assim, quantitativamente falando, ela atua no mundo do empreendedorismo de uma maneira muito forte. E a gente precisa falar disso, precisa entender o motivo disso. Perfeito, Ju, perfeito. Bom, então vamos entrar nesse tema.
Uma das coisas que eu acho que muita gente tem dúvida é exatamente assim, ok, então eu comecei meu negócio, eu já entendi que para mim é bom, tá rolando e é bom eu me formalizar porque é o que temos para hoje. Quais são as possibilidades para esse trabalhador único, a partir dessa sopa de letrinhas aí, para ficar bem claro para todo mundo, assim, as principais diferenças? Claro, a gente não vai poder aprofundar aqui, mas eu acho que a gente pode dar um estímulo aí para a galera buscar caminhos. Pronto. Primeiro, eu queria te pedir desculpa, que eu tô aqui tossindo, tô com essa tosse alérgica, né? Felizmente não é Covid, que estamos, né, vivendo um momento tão difícil, mas, enfim, tô aqui um pouquinho tossindo. Mas vamos lá. Então, a gente tem algumas modalidades, né? A gente tem aqui algumas possibilidades à disposição. E aí é importante mencionar o quê? A primeira pergunta que as pessoas falam, mas qual é que é melhor para mim? Depende do seu modelo de negócio. Depende da sua dos critérios objetivos do seu negócio. Você pretende ter sócio? Você pretende ter pessoas que trabalhem para você? Qual é a atividade econômica que você desenvolve? Então, todas essas características, elas vão ser preponderantes no momento de você escolher qual o modelo que você vai ali, de formalização, que você vai se valer, né? A natureza jurídica ali da modalidade que você vai escolher. O mais comum que a gente associa, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo, o mundo é MEI, né? Hoje em dia, o mundo é MEI. Antigamente, a gente falava, seremos todos terceirizados no futuro. E agora, eu brinco com eles, o mundo é MEI, que é o microempreendedor individual. Então, esse microempreendedor individual, inclusive, salvo engano, aqueles que trabalham numa perspectiva de uberização, né? Existe o indicativo, né, a necessidade da pessoa se formalizar enquanto MEI para elaborar nesse tipo de atividade. Então, é um número muito grande de pessoas. Agora, é importante a gente mencionar que o MEI, ele tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Então, você tem que ter um lucro anual, né? E ali tem uma limitação, salvo engano, de R$81 mil. A gente tem algumas limitações em relação, você só pode ter um funcionário ligado, né? Enfim, um funcionário dentro da sua empresa, digamos assim. E tem outras características também. E uma das coisas que é um limitador interessante do MEI é que nem todas as categorias poderão ter microempreendedores individuais. Então, você tem um rol taxativo de atividades e no momento em que você vai pretender, digamos assim, se formalizar enquanto MEI, você tem que verificar se aquela atividade que você desenvolve, aquela categoria para a qual você quer fazer parte, se ela pode ser, digamos assim, pode estar dentro dessa possibilidade que é o microempreendedor individual. Mas é uma modalidade muito comum, né? É uma modalidade, assim, muito frequente dentro do ramo, digamos assim, do empreendedorismo por conta própria. E por que você acha comum, Ju? Porque eu acho que, assim, primeiro foi o que veio, digamos assim, mais rapidamente. Foi a possibilidade que avançou, digamos assim, de uma maneira mais forte. Né? A gente tem, agora mais recente, com a Lei da Liberdade Econômica, que eu deixei por último, o SLU, né, que é a sociedade, que aí já é, digamos assim, um aperfeiçoamento, né, digamos, uma possibilidade de mais fácil e com algumas vantagens, enfim, mas antes da gente ter a Lei da Liberdade Econômica e essa possibilidade construída, a gente tinha realmente o MEI como a primeira, digamos assim, a mais optada pelas pessoas, né? Porque tributação também muito simples, a formalização também é muito, para você conseguir criar o MEI, também é muito simplificada. Então, e algumas próprias outras questões. Então, por exemplo, em relação à uberização, a gente tem um país que está caminhando para a uberização das relações de trabalho cada vez mais. E no caso eu uso o termo uberização, mas não é exatamente uberização, é dentro da nossa linguagem de direito, a gente da vida, né? trabalhadores de aplicativo. Mas a gente acaba falando o termo uberização porque, né, enfim, classificando em função da empresa Uber internacionalmente ser preponderante. Mas a gente fala desses trabalhadores de aplicativo que, na lógica do nosso país, ele foi vinculado, digamos assim, a essa possibilidade. E como a gente sabe que cada vez mais pessoas estão caminhando para essa modalidade de trabalho, para esse tipo de relação de trabalho, a gente naturalmente também vê crescendo a quantidade de pessoas que são MEI. Entende? Em 2016 eu fiz uma pesquisa sobre economia criativa em Salvador
eu entrevistei cerca de 600 e poucos trabalhadores da cultura das artes. 73% deles eram MEI, em 2016. Então, assim, é bem comum. Aí vamos falar dos outros, para que também todos esses MEIs que possam estar nos assistindo, eles possam refletir um pouco se teria alguma coisa diferente. Então, aí depois a gente tem a empresa individual, né? A empresa individual, ela não necessita que você tenha um capital social muito grande, né? Realmente simbólico para você abrir para você se utilizar dessa possibilidade. Basta que você empreenda, digamos, R$1.000 enquanto um capital social, né, inicial, para que você possa fazer uso. O interessante a questão da empresa individual, e aí você pode ter mais de um funcionário, né? Você pode se valer, você pode ter outras pessoas trabalhando dentro dessa possibilidade, o que é uma vantagem, mas uma desvantagem assim, muito emblemática é que o patrimônio daquela pessoa ela está vinculada ao patrimônio da própria empresa. Então, isso é muito ruim, né? Assim, numa perspectiva, numa lógica empresarial, não que, obviamente, a gente não pode partir da má fé das pessoas, né? Mas, assim, de um modo geral, numa perspectiva contratualista, você sabe que isso pode ser uma desvantagem. Então, você vincula o seu patrimônio, justamente porque a empresa que você está, a empresa individual, ela não tem um capital social forte, grande, né? Assim, no momento que você abre a empresa, obviamente, para ter algum tipo de segurança para aqueles, né, que ali estão negociando com essa empresa individual, o patrimônio do próprio dono dessa empresa, né, dessa própria pessoa, vai estar vinculado ali àquele negócio, àquela empresa. Então, isso é uma possibilidade. Depois a gente tem a Eireli, né, que a Eireli, aí já é a sociedade limitada, né? Aí a gente já muda de figura nessa perspectiva do capital, né, da responsabilidade em relação à empresa, porque aqui, como o próprio nome diz, né, esse limitada que a gente usa é justamente no sentido dessa limitação em relação ao patrimônio. Então, aqui a gente já tem a necessidade de, no momento da abertura de uma Eireli, o capital social da empresa, ele tem um valor, né? Então, salvo engano, são 100 vezes o valor de um salário mínimo. Então, você tem que apresentar para você abrir essa Eireli um capital social mais concreto, né? E, assim, relativamente grande em comparação aos outros modelos. Porém, você tem essa separação, essa distinção mais clara, né, que é, digamos assim, algo entendido como uma vantagem desse modelo. No caso da Eireli, você pode ter sócios, muito embora, né, não há uma obrigatoriedade, né? Então, você pode ter sócios, você pode ter pessoas trabalhando, né? O valor, né, anual, obviamente, cresce bastante, né? Então, não tem essa limitação do microempreendedor individual. E aí, na sequência, a gente tem a nossa última modalidade, que é essa que veio já um pouco mais depois, que é chamada Sociedade Limitada Unipessoal. A Sociedade Limitada Unipessoal, ela é uma sociedade, então você pode ter, inclusive, sócio. Perceba que o próprio nome, microempreendedor individual, empresa individual. Nas outras duas, a gente já tem a Eireli, e no caso da sociedade, a gente já tem a previsão de que você pode ter sócio, tá? Então, você aqui na sociedade limitada porque a gente parte para mesmo, inclusive por conta disso, há às vezes uma confusão entre Eireli e sociedade limitada unipessoal. Mas aqui, a limitada é por conta do mesmo motivo, né? Então, a gente tem realmente uma divisão de patrimônio aqui que não vai se confundir com o patrimônio do próprio dono da empresa, tá? E existe, assim, algumas vantagens. O valor anual também é maior do que o do microempreendedor individual. Você já não tem aqui a limitação em relação à modalidade, à categoria da qual a pessoa faça parte. Então, você já sai um pouco daquela desvantagem do microempreendedor individual. E, por conta disso, você abre um leque maior de possibilidades, né, de categorias, de profissionais que possam fazer uso dessa sociedade limitada unipessoal. E esse modelo que já é um modelo mais novo, digamos assim, que entra aí como uma possibilidade também muito interessante para esses trabalhadores que pretendem assim, se formalizar, né, dentro dessa estrutura de trabalho por conta própria, digamos assim.
Então, assim, são possibilidades, cada uma tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Eu falei assim de uma maneira muito rápida, né? Inclusive descomplicada, porque eu sei que você trabalha aqui com o seu público, é um público final, inclusive, né? De pessoas. Eu vi que tem alguns advogados queridos que entraram aí, porque Entrou tá. hoje, né? Eu vi tantos advogados entrando, Eu acho que eu vi nunca vi alguns tantos dando advogados juntos na tchau. minha vida. Pois é. Eu vi que alguns entraram, alguns Bem-vindas, colegas. viu? Bem-vindas. Mas eu sei que você fala, o seu público realmente é o público final, é o público de pessoas que estão empreendendo, é o público de artistas, de trabalhadores do setor criativo. Então, assim, descomplicando, é importante que a gente entenda que cada uma dessas modalidades ela terá, né, as suas características próprias e, sobretudo, as suas vantagens e desvantagens. Então, é importante a gente analisar, e aí é por isso que eu falo, Dani, assim, é importante, às vezes, você buscar ajuda de alguém que entenda, sabe? Eu costumo sempre usar assim, como é que fala? Uma comparação que parece boba, mas é verdade. Às vezes as pessoas elas têm medo de contratar um arquiteto, porque acham que um arquiteto ele vai encarecer, que você vai gastar, digamos, com a pessoa, né? E aí ele vai te propor coisas caras. E muitas vezes é o contrário. Às vezes você contrata um profissional especializado porque ele vai te possibilitar, te dar saídas que faça com que você, inclusive, barateie o custo que você eventualmente iria gastar para construir algo. Então, é a mesma coisa na lógica do direito. Às vezes, o barato sai caro. Então, às vezes, busque uma ajuda, busque um auxílio de alguém que entenda, né? Busque alguém que possa te ajudar a formalizar esse momento, que entenda o seu negócio e que te oriente da maneira adequada, né? Para você depois, lá na frente, você não ter um problema. Então, é importante você formalizar e formalizar com consciência de quais serão as vantagens e as desvantagens que você terá em cada um desses modelos. Entende? A gente até fez essa proposição, assim, a gente pulou, porque havia uma proposta assim, da gente começar falando de forma mais ampla, sobre outros temas. A gente fosse, eu falei, eu quero começar, né, estamos no 5º episódio, falando já disso, para que as pessoas comecem a pensar isso, se já não estão pensando, né? Coloquem isso na sua agenda e se deem tempo para amadurecer também o que de fato é o ideal. Assim, eu sempre falo isso, vai com calma, pesquise, conheça outras experiências, que é o que a gente vai fazer agora, conhecendo um pouco da Maíla, você vai ver que ela já tem, Maíla, tem 10 anos que ela trabalha como MEI em Feira de Santana, né? E é uma referência na área cultural. Então, a gente tem tentado buscar também trazer essas diferentes experiências. Jô, foi tão bom, mas pare. Não, só para acrescentar, eu sei que você trabalha muito com edital, né? Então, assim, uma forma do Estado, de um certo modo, auxiliar na cultura é promovendo a política pública através dos editais, né? Através dessas possibilidades, que é dessa parceria do Estado com a iniciativa privada. E nesse caso, às vezes, para fazer uso dessa possibilidade, ela vai precisar estar formalizada. Então, mais um motivo para ela se preocupar com essa questão. Mas, Dani, eu que agradeço, tá? Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Assim, conte comigo sempre. Acho importantíssimo a gente falar sobre isso, a gente desmistificar o empreendedorismo. Não é ruim ser empreendedor de modo algum, eu sou entusiasta desse modelo, porém, a gente tem que ter consciência se é efetivamente empreendedorismo ou não, né? Assim, a gente precisa entender a lógica dessa nossa sociedade para a gente estar no lugar onde a gente quer estar e da maneira correta e adequada como deveria, né? Então é isso. Perder o medo de lidar com isso, se jogar, entendendo de fato o que está fazendo. É que nem, né? A gente brinca sempre aqui. Na capoeira, a gente chega na roda, observa um pouco o que está rolando ali no jogo antes de tomar a decisão de entrar para jogar. Então, é a mesma coisa quando você vai começar um negócio, o que é que você vai fazer, você tem que se informar. A Jo, eu quero você de volta aqui outras vezes, viu? Pode contar comigo. Eu agradeço muito a sua gentileza de estar aqui numa manhã de sábado. Eu sei que você também concilia trabalho com família, é mãe, né? Advocacia com docência. Advocacia com docência, com trabalho como conselheira, que eu também faço. Eu também sou conselheira do município de Salvador de Política Cultural e eu sei que não é fácil. Mas quando a gente faz isso no sábado de manhã, é de fato uma gentileza, entender a relevância social disso. E eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Conte comigo sempre. Viu? A gente se fala. Muito obrigada. Eu vou me despedir de você aqui agora. Licença, tchau, tchau. Valeu. E vou chamar já, na sequência, Maila Pita.
Deixa eu só estar por aí. Deixa eu procurar ela aqui. Maila, na verdade, a gente tinha combinado de entrar pelo... agora eu esqueci. Juntou a formação, que é um projeto muito interessante que a Maila está executando. Ela vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre esse projeto. Só para vocês saberem, então, quem é. Deixa eu ler aqui, que o currículo é longo também, igual de Joana. Olá, querida, bem-vinda! Oi, bom? Dani, obrigada. Tudo em paz, tudo ótimo. Ter você aqui. Já tem um tempo Obrigada pelo convite. Verdade. Ó, deixa eu falar. Primeiro você falou o nome certo, depois você errou. É Maíla Pita. Me ajude, porque eu fiquei aqui na dúvida e eu falei, ai, gente, peraí, como é mesmo? Pronto, Maíla, vou falar Você Maíla. falou certo. E eu me perdi aqui, achei, pronto, para eu ler direitinho a sua descrição, tá? No celular, e o celular tá mexendo de lugar. Mas só um minuto, então. Maíla, nunca mais eu erro, é mestra em Cultura e Sociedade pela UFBA, produtora cultural há 12 anos, microempreendedora individual há 10, quando criou a MP Comunicação e Cultura. Ela transita entre a pesquisa e o mercado, atuando também com prestação de serviços educacionais e cultura e também com gestão de projetos sociais e culturais. E o projeto mais recente é o Juntó, um projeto de produção cultural afirmativa para jovens de grupos culturais populares. Que bom, viu? Que bacana! Conta pra gente aí, por que quando você... Não sei se foi a primeira vez que você formalizou um negócio, como é que foi isso? Conta pra gente dessa decisão, né, de se tornar MEI. Tá. Vou ser bem sincera e vou super abrir o meu coração para vocês, assim, como é que foi o meu processo? Primeiro eu formei e assim que eu formei eu já estava, né, de algum modo posicionada no mercado de trabalho, eu já formei atuando na área, então eu trabalhei por muito tempo na Secretaria de Cultura, fiquei por 8 anos lá, e eu era bem novinha, 8, eu entrei como estagiária, aí fui reda, aí cargo, e aí fui mudando de cargo, no final eu mudei de Salvador, fui morar em Amargosa, trabalhar em Mutuípe pela Secretaria de Cultura, então assim, eu quase fiz carreira, né? E aí chegou um momento que eu parei, pensei e disse, eu preciso agora construir algo para mim, eu vou buscar outras coisas, eu vou construir outras coisas, eu vou estudar, e aí eu resolvi fazer um projeto para entrar no mestrado e tal, e eu assumi que eu ficaria sem um trabalho fixo, né? Que é algo que faz meu olho brilhar. Eu amo um contra-cheque. Adoro, 13º, falo mesmo. Amo 13º, férias, Ave Maria. E assim, eu sou motivo de piada entre os meus amigos, porque eu sou doida para me aposentar. Então eu sonho com a aposentadoria, e isso é até contraditório, né? Porque no contexto que a gente vive hoje, se aposentar é um grande dilema, né? Então, eu sou essa pessoa, mas eu estava optando por abrir mão daquele trabalho para construir outras coisas. E eu tinha uma reserva, mas aquele dinheiro ia acabar. E aí, né? E aí eu fiz, eu preciso abrir um CNPJ, porque essa é uma demanda do mercado. É uma necessidade, inclusive, em alguns casos a gente só é contratada quando a gente tem um CNPJ, quem atua no campo da cultura está sempre sendo demandado em relação à emissão de nota fiscal, porque a gente sabe que a realidade dos produtores culturais, de uma maneira geral, é atuar como freelance mesmo, né? É atuar prestando consultorias, prestando serviços, atuando em projetos específicos, e na maioria dos casos a gente era demandado em relação à emissão de nota, e era um malabarismo para emitir essa nota, né? Então, se a gente recorria à prefeitura para emitir uma nota fiscal avulsa, tinham descontos, né? E aí eu fiquei encantada com a possibilidade de poder emitir a nota sem os descontos, sendo microempreendedor individual. Então, sabe essas siglas todas, né, sobre as quais a gente está conversando aqui hoje? Eu não conhecia nenhuma, de verdade, assim, de coração. E o que se apresentou como algo interessante para mim, né, naquele momento foi
me tornar uma microempreendedora individual, porque aí eu estaria estudando, né, me dedicando ao projeto de mestrado e, em paralelo a isso, prestando serviços. Então, eu saí, fiz logo um card, criei uma marca, né? Criei o CNPJ. Assim que eu abri o CNPJ, eu acionei uma designer, fiz um projeto de identidade visual, criei a ANP, e aí fiz um card, divulguei, olha, meus serviços são esses, trabalho com pesquisa, trabalho com formação, e divulguei. Em paralelo a isso, eu fui construindo meu projeto, passei no mestrado, mas sempre, né, volta e meia surgiu um projeto, surgiu uma demanda, surgiu um edital que às vezes demandava que a gente tivesse CNPJ, e eu estava ali usando o meu CNPJ, o meu lugar, exercendo o meu lugar de microempreendedora deste modo. Então, foi assim que eu entrei para esse mundo. Foi uma opção, de algum modo, porém, eu acho que a gente precisa demarcar aqui que no campo da cultura nós não temos muitas possibilidades de emprego formal. Que jeito! Então, que jeito, né? Que jeito! Então, ou é isso, ou é isso. E aí, quando eu optei por ser MEI, me tornar microempreendedor individual, meus olhos brilharam quando eu soube que eu teria direito a alguns benefícios. Que eu, sem pagar a previdência, óbvio que eu poderia aderir a uma previdência privada. Eu não teria, então, licença maternidade, auxílio doença, aposentadoria. Era MEI? Já teve licença maternidade quando teve gêmeos? E aí, o que aconteceu? Eu abri, né, o CNPJ e um ano depois eu engravidei. E foi incrível, porque eu usei aquele benefício e eu fui tão feliz, e foi um momento assim, em que eu estava sem receber bolsa de mestrado, eu estava sem trabalhar, porque chega um momento da gestação que a gente não dá conta das coisas, a gente precisa parar, e existe uma dificuldade em aceitar essa limitação e essa necessidade, e uma dificuldade da gente parar. Sim. E aí eu não tinha grana, e aí eu fui lá e eu recebi a licença maternidade de uma vez só, e nossa, foi muito incrível, Ufa. sabe? Então foi assim que eu cheguei, né, nesse contexto, e muito também mobilizada pela necessidade de ter um CNPJ para me inserir nos espaços, para estar inserida, para estar movimentando recurso aqui, pagando os boletos. A realidade é essa, que eu acho que é muito semelhante à realidade dos profissionais da cultura, de uma maneira geral, sobretudo aqui na Bahia, né? Muito bacana a sua experiência, Maíla, porque você, né, tem aí todo um contexto que você apresenta aqui para a gente, né, do perfil de quem acaba de sair da faculdade de produção cultural, que tem um sonho que eu também tinha na minha época, que é trabalhar na Secretaria de Cultura. A gente acha assim que esse vai ser a melhor coisa, né, porque é daquela coisa, mas a gente entra lá e a gente percebe que o emprego formal no campo da cultura, na Bahia hoje, é extremamente precarizado, e a gente precisa falar disso. Imagino como o que levou você a sair desse emprego, desse contra-cheque, depois de 8 anos, que provavelmente foi o mesmo que me levou a sair também quando eu estive lá, que é a gente trabalhar demais e não ter direitos. No meu caso, era cargo de confiança, o que eu acho assim, o suprassumo da precarização, porque você está dentro do Estado e você não tem direito a nada. E eu passei 7 anos no Estado também. E quando eu saí, tchau. Né? Isso, sem nada na mão. E aí, de repente, você encontra, então, nessa perspectiva, né, de uma atuação profissional, que é o que sobra, como você falou, não tem outro jeito, que é o do dia a dia do empreendedorismo, essa possibilidade de você ter alguma formalização. Então, com essa estrada toda aí, né, depois desses 10 anos, como é que você avalia hoje? Assim, se você fosse lá atrás, você faria essa mesma escolha? Quais você considera que foram os principais benefícios? Quais foram os problemas que você identificou aí? Tá. Eu acho que, primeiro, é importante a gente falar um pouquinho sobre o teto anual, né, do microempreendedor individual, que é R$81 mil, salvo engano. E aí, quando eu abri o CNPJ, eu fiquei, meu Deus, eu tenho um limite, se eu pegar vários freelas, vários trabalhos, eu vou fazer como? Eu vou ter que fazer aqueles outros malabarismos todos. Só que, assim, gente, a triste realidade, de verdade, assim, de coração, a realidade é que hoje está muito bem a produtora cultural que consegue faturar 6.500, eu acho que é R$6.750 por mês. É mais ou menos isso. A realidade do mercado da cultura na Bahia não é essa.
Sim. Não é essa. Então, assim, eu vim atuar por 10 anos e, assim, são 10 anos ativa. Eu estou há 10 anos ativa. Até quando eu pari, eu não me dei o direito de parar. Eu executei um projeto em Amargosa com uma criança em cada peito. Eu sou mãe de gêmeos, tá, gente? Eu acho importante falar isso também. Eu sempre coloco na minha bio, porque isso faz parte de mim, faz parte do meu lugar enquanto profissional, sabe? Eu preciso demarcar essa maternidade. Thales e Martim, eles estão comigo nos meus espaços de trabalho, já foram fazer evento comigo, já foram para fundo de palco, já foram para a sala de aula e se precisar vão. Então, assim, eu até me perdi na fala, mas assim, eu não parei. Eu executei um projeto com os meninos com 2 meses, um em cada peito. E aí eu precisei trabalhar por 10 anos para conseguir um emprego com carteira assinada que me pagasse mais de 5 mil reais. Então, a realidade não é essa. Então, o teto poderia ser uma limitação e eu achei que seria, mas não é. Não é. Nesses 10 anos, eu, Maíla Pita, óbvio que em cada casa, em cada família, é uma realidade, e a gente está aqui compartilhando um pouco dessa minha realidade, dessa minha vivência. Mas a minha vivência é que eu nunca, infelizmente, eu nunca atingi esse teto. Então, o que poderia ser uma limitação, não é. Eu não pensei, né, sobre outros caminhos e outras possibilidades de formalização naquele momento. O que se apresentou foi o MEI, e para mim parecia ser um único caminho, o caminho mais fácil, o caminho mais viável, e foi e está sendo. Eu avalio positivamente, assim, porque o teto não me limita. Eu emito nota aí, ao longo do ano eu passo 5 meses sem emitir nota, e às vezes emito 15 notas em 3 meses, tá? Enfim, isso oscila muito, mas eu nunca chego a esse teto de 81 mil, então não chega a ser um problema para mim. As pessoas falam também que existe uma dificuldade em relação a dar baixa, né? Quando você vê que não é mais interessante para você, você quer se tornar uma microempresa, enfim, e você precisa dar baixa, parece que tem uns custos, parece que tem um processo burocrático aí um pouco desgastante, mas também não precisei ainda passar por essa experiência. Então, eu avalio positivamente. Não tenho queixas. Zero queixas. Que bom, que bom. Uma coisa que eu sei da sua trajetória, a gente se conhece um pouquinho mais, não muito, mas eu sei porque eu acompanho, é que você sempre está trabalhando em parcerias, né? Você tem vários parceiros, colaboradores que você costuma fazer projetos junto. Esse tipo de formalização ajuda também vocês juntarem coisas e fazerem juntos e dividir um pouco aí as responsabilidades? Pensando aqui sobre isso. Dani, assim, de forma direta, sim, ajuda. Ajuda. Por quê? Porque, em alguns casos, a contratação se dá através de pessoa jurídica, né? Prestador de serviço, pessoa jurídica. E, às vezes, eu preciso, para prestar esse serviço, digamos, o contratante ele precisa de muitas pessoas, né, prestando serviço em diversas categorias, e eu consigo aí, de repente, fazer um pacote de serviços, atrelar essas pessoas ao meu CNPJ e prestar o serviço completo para o contratante, digamos assim. Então, através do meu CNPJ, eu consigo fazer uma proposta de serviço e fazer a entrega para o contratante, atrelando a minha equipe pessoas que não têm o CNPJ e têm capacidade, e têm conteúdo, capacidade técnica para fazer a entrega. Deu para entender? Deu. Ótimo, ótimo. Que bom. Maíla, foi ótimo. A Júlia até falou aqui, olha, da baixa no meio não tem drama, é tranquilo também. Júlia Melo Salgado, agora é parte da equipe do Que Jeito? Cultura, Trabalho e Empreendedorismo. Todo sábado vai estar aqui com a gente, trazendo também a experiência dela de produtora cultural. Eu falei, tá faltando uma produtora cultural aqui, além de Kátia. Kátia também é, né? Mas alguém da área das artes também, enfim. Kátia também botou aqui, essa é a realidade de uma mulher produtora e mãe, também compartilho dessa realidade. Carlinha botou barril dobrado, né? E Kátia também falou, importante na fala de Maíla, agora é isso mesmo, que dialoga com o que Joana trouxe, né? E a importância de se preparar, se qualificar, para escolher a modalidade de formalização que se adequa à realidade de cada um.
E quem está falando aqui também é minha mãe. Um beijo, mãe! Que jeito, excelente assunto. Olha, foi ótimo. Manda um beijo para os meninos, né? Que já devem estar crescidos agora. Quantos anos? Enormes. Quase adolescentes. 7 anos. Tá uma loucura. Home office, aula online, mas a gente tá aqui se virando. Isso aí. Eu imagino que você também esteja nessa correria, né? E aí para num sábado, deixa todo mundo ali na sala, no quarto, e vem para cá para exercer esse lugar, esse papel social, né? Porque a gente não pode desistir disso, né? A gente não pode deixar de falar e trazer experiências como a sua, que eu tenho certeza que vai ser inspiradora para muitas meninas, muitas mulheres, muitos homens, muitas pessoas que estão aí estudando produção cultural, estudando as artes e sempre se perguntando aí por que caminhos vão, né? Eu sempre fui uma professora de política e gestão, economia, conceitos, mas eu nunca achei normal eu estar em sala falando dessas coisas e não estar falando de perspectivas mais realistas. Então, eu sempre tentei fazer essa ligação, essa ponte, e o Que Jeito ele vem para a gente fazer isso agora para o mundo, né? Não só para quem está comigo em sala de aula. Então, a gente ir sempre dobrando e ter essa oportunidade que a gente teve hoje, por exemplo, de ouvir você, de ouvir a Joana, foi incrível. Continue com a gente, viu? Outras oportunidades. Sim, continue. E a gente vai se falando, tá bom? Tá bom, obrigadão pelo convite, viu? Cheiro. Um beijo grande, tchau, tchau. E a gente continua aqui, gente. Eu vou me despedir aqui dela. Sigam, né? É junto. Ai, agora eu esqueci. É junto. Tava aqui, né? Agora eu não lembro se é juntor, na verdade, mas é junto, né? Que escreve no Instagram formação ou se é formação juntor. Me diga aí, tá? Bota aqui direitinho para o pessoal seguir. Bom, eu vou chamar aqui de volta a minha parceira, Raquel Cury, para a gente finalizar o Que Jeito de hoje, porque tem umas dicas interessantes aí. A gente agora bota as dicas no final do programa para que vocês possam seguir a semana com essas oportunidades, pensando. Um beijo, viu, Sora? Muito bom esse compartilhar. Oi. Olá, bem-vinda de volta. Muito bom esse compartilhar de experiências. Que bom ter você aqui, viu? Professora lá do IFBA. Eita, que hoje eu tô demais. Ah lá, pronto, ela botou. Juntou a formação e fica junto formação. Um beijo, que bom, gente. Cadê você? Chegou! Tá me ouvindo? Agora eu tô. Que susto. Bem-vinda de volta. Então, conta aí pra gente quais são as dicas da semana. Essa semana tem muita dica, né? A primeira é para a galera da economia criativa. Vai rolar um curso entre 8 e 12 de março no YouTube. É um mini curso sobre economia, cultura e criatividade. Faz parte do projeto Travessia da Cultive Soluções. É bem facinho de achar no YouTube. Só escrever Cultive Soluções e vai aparecer lá na telinha roxa. E participar. A segunda dica é muito legal. Eu estava até olhando o site deles ontem, que é a Motara, que é uma mostra de cinema de mulheres indígenas. Tem muito filme lá no site. Vai ficar até o dia 31 de março disponível. Tem filme e tem live. Vão ter mais 3 lives. Eu não lembro exatamente as datas, mas está bem fácil de ver lá. E debates são filmes produzidos por mulheres indígenas, especialmente as brasileiras. Parece estar muito legal mesmo. Eu estava viajando no site deles ontem. Delas, né? É um programa de extensão até da Universidade Federal do Sul da Bahia, em conjunto, e ficou muito, muito legal. A terceira dica é que estão abertas as inscrições para o programa de pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Patrimônio, Cultura e Sociedade, apesar de não ser aqui na Bahia, é uma dica, né, de aperfeiçoamento e capacitação para as pessoas que trabalham com cultura. E as inscrições vão até 14 de março desse ano de 2021, né? Mais informações lá no site dele. E a quarta e última dica é que a UFRB oferece alguns cursos de licenciatura na modalidade EAD. E entre esses cursos tem Artes e Música Popular Brasileira. As inscrições vão até 11 de março, processo seletivo. Também tem o edital lá no site da UFRB. E é uma oportunidade massa, né? É uma oportunidade maravilhosa. Nessa universidade aí só tem professora legal, entendeu? Professora massa, inclusive eu. Então, se vocês forem, vocês vão ser alunos, aí a gente vai estar em sala, junto, em pesquisa, em extensão, em algum momento, viu? O Secult... Parece que são mais de 450 vagas, muita vaga, muito bom.
A gente fala que é o corpo docente mais bonito do Brasil, porque é uma equipe incrível. Eu tenho colegas da área de música, das áreas de técnicas do espetáculo, de várias áreas, inclusive técnicas, que normalmente você não encontra nas universidades brasileiras, e o Secult ele é bem completo nesse sentido. Então, tanto tem as pessoas mais aí, por exemplo, como o grupo que eu tô, que é Política e Gestão Cultural, né? Então, a gente trabalha mais essa área da burocracia, das políticas públicas, dos editais, das formalizações, etc. Mas também tem muita gente boa das áreas técnicas, das artes, da cultura, da economia criativa. Então, conheçam o Secult, é o Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da UFRB. Plim, plim! É, Gente, e é uma universidade gigante, né? Agora, eu posso só falar uma coisa, Dani? Só Claro. porque eu me embolei quando fui falar o nome do site dos filmes das mulheres indígenas, é Amotara, AMOTARA. Aí é www.amotara.org. Só para ficar bem claro como é que entra lá. Ótimo. Para quem está pedindo o link aqui, eu acho que é bom você escrever também, que é o esse Amutara e o outro é Secult, o FRB. Vocês botando aí no Google, vocês entram no site do Secult e aí lá vocês encontram as informações sobre esses cursos. Hoje você teve uma torcida massa aqui, viu? Ganhou vários elogios. Foi, o pessoal entrou em bloco. Viu, ó? Muito orgulho de Kel, as melhores dicas, boa programação no final de semana, vou ver esses filmes, Marcele, linda, perfeitinha, bem maravilhosa da Tícia para você, viu? Eliana Cruz. Muito obrigada às meninas que entraram aí. Eu convoquei elas atenderam. Sejam bem-vindas. Carla Ramos também estava aqui antes dizendo da gente que essa dupla tá danada. E Que Jeito é um programa feito por mim, Daniele Canedo, por Raquel Cury, por Kátia Costa, querida nossa produtora, que faz tudo isso acontecer, está aí sempre comentando as coisas, e por Júlia Salgado, né, que chegou agora com tudo para estar com a gente. Nós estávamos até semana passada com o Vitor Costa, que fez aqui um início desse programa maravilhoso, mas como ele está começando um doutorado, ele resolveu focar um pouco nisso, tirar um pouco das distrações, e a gente entendeu. Mas, Vitor, a gente quer estar com você em outras oportunidades, viu? Você é massa. Sentiremos saudades. Bom, gente, e aí? Chegamos ao final, né? Tá bom, né? Prazer, viu, gente? Obrigada. Tá bom sábado. Ó, eu sou o Recon que tá falando aqui, ó. Eu faço parte, tô lá no Secult também. Que bom, viu? Fico feliz, fico feliz. Um beijo, gente. Fiquem bem. Beijo. Se cuidem, fiquem em casa e cuidem da saúde mental também, porque esses tempos que a gente está vivendo não tá fácil para ninguém. Então, lutem muito. Tchau, Vai tchau. passar uma hora. Vai. Tchau, bom sábado.